Abra lá, por gentileza, no livro de Juízes, capítulo 9, sobre esse tema. Faço uma pergunta para você nessa noite: como é que estão os seus frutos? Será que você tem dado fruto bom? Será que você tem dado algum fruto, querido? Ou não? Olha só, estamos num final de semana bem atípico no nosso país, e nós não viemos aqui falar de política, querido, mas a igreja tem um papel muito importante em tudo isso, porque está nas nossas mãos dar uma direção para o país, querido. Nós somos, a maioria de cristãos nesse país. Então cuidado com aquilo que você vai escolher esse final de semana. Muitas vezes nós perecemos e sofremos porque escolhemos mal. E olha só, querido, que palavra poderosa que está lá no livro de Juízes, capítulo 9. Olha só, querido, fazendo um fundo aqui, para a gente ler a palavra a partir do verso 3. Querido, Gideão foi um grande homem de Deus na palavra do Senhor. Quem lembra do Gideão, os 300, livrou o povo dos midianitas. Fez uma obra poderosa, querido. E já sendo velho, querido, ele teve muitos filhos. Inclusive teve um filho com uma concubina. E esse filho se chamava Abimeleque, querido. Um bastardo. Mas ele, já velho e partindo, o povo, eu vejo assim que o ser humano, desde quando ele nasce, ele precisa de ter um governo sobre ele. Eu vejo as crianças, sem a mãe, lá não é ninguém. O adolescente, o jovem, se não tiver alguém governando sobre si, e aqui eu vejo a figura paterna, querido, ele vai ter problema lá na frente. Hoje eu vejo, as penitenciárias estão cheias de jovens, porque não tem ninguém que governasse sobre elas quando criança. As crianças já nascem independentes desse governo. E nós, como homens e mulheres de Deus, querido, temos que ser dependentes desse governo de Jesus, amém? De ser homens e mulheres de caráter, querido. E aqui, querido, também esse povo não foi diferente. E quando o Gideão morre, meu querido, ele parte. Abimeleque, sendo um dos filhos, ele fica meio que de olho grande no trono. Porque era governado por juiz, na verdade, naquela época, o povo. E o povo quis um rei, quis um governo. E ele, nos seus olhos maus, ele fez algo terrível, querido. Ele usurpou, e enganou o povo. Olha só o que diz a palavra de Deus, a partir do verso 3. Então ele, olha só, a partir do verso 1 para você, eu não sei se tem na versão NVI, que é a mesma versão minha, essa versão também transformadora é muito boa, coloca na NVI lá, fica mais fácil. Diz assim a palavra de Deus: Abimeleque, filho de Jerubal, ou Gideão, diz algumas versões, foi aos irmãos de sua mãe em Siquém e disse a eles, e a todo o clã da família da sua mãe: perguntem a todos os cidadãos de Siquém o que é melhor para eles, ter todos os 70 filhos de Gideão, governando sobre eles, ou somente um homem? Lembre-se de que eu sou o sangue do seu sangue. Os irmãos de sua mãe repetiram tudo aos cidadãos de Siquém, e estes se mostraram propensos a seguir Abimeleque, pois disseram: ele é nosso irmão. Então deram-lhe 70 peças de prata tiradas do templo de Baal-Berite, as quais Abimeleque usou para contratar alguns desocupados e vadios, que se tornaram seus seguidores. E foi à casa do seu pai em Orfa, e matou os seus 70 irmãos. Olha só, querido, que coisa terrível esse homem fez. Querendo, o poder a todo custo, ele foi lá, e eu creio que preocupado, porque ele tinha 70 irmãos, quando ia ser, o seu momento de assumir como rei, ele foi lá e matou todos. Só que o caçulo mais novo conseguiu se esconder. Olha só, seguindo a leitura. Voltando lá, no verso 6, no verso 5, Então ele matou os 70 irmãos, filhos de Gideão, sobre uma rocha. Mas Jotão, olha quanto nome bonito aí, Você que vai casar, ter filho, vai. Jotão, o filho mais novo de Gideão, escondeu-se e escapou. Então todos os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo reuniram ao lado do carvalho, junto à coluna de Siquém, para coroar Abimeleque rei. Quando Jotão soube disso, subiu ao topo do monte Gerizim e gritou para eles: ouçam-me, cidadãos de Siquém, para que Deus os ouça. E aí, querido, ele, de uma forma, ele começou a contar uma parábola aqui para os cidadãos da cidade, para tentar abrir os olhos daquelas pessoas, do que aquilo que eles iam fazer era algo terrível, uma escolha terrível, o povo ia sofrer.
E aí ele usa aqui uma parábola, querido, né, uma narrativa, para tentar mostrar para o povo que estava de errado, né? Ele diz assim no verso 7, né, no verso 8, aliás. E ele disse assim, contou uma parábola das árvores. Ele disse assim: certo dia as árvores saíram para ungir um rei para si, e disseram à oliveira: seja nosso rei. A oliveira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses e aos homens, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira: venha ser nosso rei. E a figueira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu fruto saboroso e doce, para dominar sobre as árvores? Depois as árvores disseram à videira: venha ser nosso rei. A videira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu vinho, que alegra os deuses e os homens, para ter domínio sobre as árvores? Finalmente, todas as árvores disseram ao espinheiro: venha ser nosso rei. E o espinheiro disse às árvores: se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham abrigar-se à minha sombra. Do contrário, sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano. Será que vocês agiram de forma sincera quando fizeram Abimeleque rei? Foram justos com Gideão e sua família, como ele merecia? Meu pai lutou por vocês e arriscou a vida para livrá-los das mãos dos medianitas, do Midian. Hoje, porém, vocês se revoltaram contra a família de meu pai. Mataram seus 70 filhos sobre a mesma rocha e proclamaram Abimeleque, o filho de sua escrava, rei sobre os cidadãos de Siquém, pelo fato de ele ser irmão de vocês. Olha só, querido, que história, que texto impressionante. E aí eu vejo, querido, que essas árvores aqui, elas têm muitos significados, né? Mas eu fico meditando nesse texto. Nós vamos, por exemplo, no domingo, fazer uma escolha do nosso próximo governo, nosso presidente, por mais 4 anos. Mas, como disse aqui também o vídeo, não só olhando para o lado da política, querido, que também é muito importante, mas olhando para dentro da nossa casa, para a nossa vida espiritual. Eu quero que você reflita comigo: qual a árvore você tem sido? Porque uma das coisas que me chama a atenção, eu conversava com os libertadores, querido, é que você vê que quando as árvores quiseram escolher um rei sobre elas, elas foram perguntando a várias árvores. E eu vejo que todas elas começaram a se omitir. Aí eu vejo, querido, que a omissão dos bons permite que os maus subam ao poder. Às vezes, querido, Deus, Ele quer nos dar coisas grandes. Às vezes o Senhor quer nos abençoar, muito mais do que somos abençoados. Mas muitas das vezes que nós não queremos sair da posição de conforto em que nós estamos. Muitas vezes nós queremos ficar ali, naquele jeitinho seguro. Não, eu saí daqui, eu assumi uma responsabilidade. E você vê, querido, que a falta desse desejo de assumir essa responsabilidade, muitas vezes, vai trazer maldição para as nossas vidas. Porque é muito fácil a gente acusar alguém: esse cara não fez nada, seja em qualquer nível, seja no trabalho, às vezes seja dentro da tua casa, mas muitas das vezes você se omitiu daquela responsabilidade. Tem deixado ser uma pessoa, ou tem deixado ser uma pessoa omissa, querido. Omissa. Hoje, o mundo capitalista tem engolido, querido, os princípios cristãos. Hoje, no meio empresarial, querido, uma pessoa, para ela entrar numa estação pública, se ela não pagar lá uma propina, ela não entra. Mas, querido, eu quero dizer algo para você, que a igreja tem que ser diferente. O povo de Deus tem que ser diferente em todos os âmbitos. Temos que ser bons pagadores. Temos que ser pessoas honestas, querido. Temos que ter princípios. Não vender, não se amoldar às coisas desse mundo. E às vezes são coisas simples. Porque quando se fala em corrupção, se corromper, a gente pensa lá em milhões, em se vender. Mas hoje a gente vê, você vai na casa do irmão, às vezes está lá, como é que chama a internet lá? O Sky Gato. Homem de Deus, cheio do Espírito Santo, aleluia, glória a Deus, espiritual, uau, uau. Aí chega lá, está a Sky Gato em casa. O gato da energia. Aí vem na igreja, querido, muitas vezes culpa até o pastor.
Essa igreja não tem bênção, querido, mas como é que Deus vai te abençoar? Sendo uma pessoa de princípios errados. Querido, não importa onde você mora, a tua condição social, não importa, os princípios, querido, não podem ser removidos, amém? Não podem, querido. Querem enganar todo mundo, isso, né, são coisas pequenas, mas a assinatura lá, né, da operadora lá, isso não vai dar nada. Mas como disse o vídeo ali, é por coisas pequenas que o nosso caráter vai sendo corrompido. Um troco errado. Às vezes quer vender um carro para o irmão na igreja, o carro está fundido, ou, né, hoje em dia você vai comprar carro aí, querido, né, meu Deus do céu. Todo mundo querendo enganar todo mundo. Não, querido, nós temos que ser diferente. O homem de Deus tem que ser diferente. Sabe, querido, às vezes você como pai, como mãe, muitas das vezes não toma a sua posição lá. Como pai não assume a sua responsabilidade, querido, os filhos vão sofrer. Os filhos vão sofrer. Porque, querido, a palavra, né, foi as responsabilidades, né, Deus tem chamado você para assumir coisas no reino de Deus. E muitas vezes você tem se esquivado. Não, pastor, eu não posso isso. Querido, olha só, nós estamos aqui hoje, estamos em poucos libertadores aqui hoje. Deus tem chamado você para o Ministério de Libertação, amém? O ministério é sem volta, porque você entrou, você não sai mais, querido. Porque se você sair, o bichão te pega lá na esquina. Mas é algo maravilhoso, querido. Deus, Ele quer dar essa autoridade para você também. Mas muitas vezes nós nos omitimos. Quer ser um líder de célula, quer ser um mensageiro da paz, quer ser um discipulador, e muitas vezes nós estamos aqui como essas árvores, não queremos sair da nossa zona de conforto. Deus essa noite quer fala contigo, fala comigo, fala com você, querido, que nós temos que assumir nossa posição no reino de Deus, amém? De retirar também as coisas do passado, retirar a traição, retirar o adultério, essa corrupção, retirar as coisas erradas, do mal pagador. Comece a arrumar a sua vida, venha para o reino de Deus. A palavra diz lá em Colossenses 1,13, que o Senhor, Ele nos resgatou lá das trevas. E agora, querido, a transformação tem que agir em nós. E aí, querido, o que nós vamos fazer? Mas quando nós recusamos, querido, assumir responsabilidades, o espinheiro vai entrar muitas vezes na nossa vida. O espinheiro aqui, querido, que significa a figura de Abimeleque, é maldição, é luta. E como é que eu vejo que o espinheiro muitas vezes está governando sobre nós? Como é que você consegue identificar se você está sendo governado pelo espinheiro? É só ver ao teu lado, as tuas bênçãos, querido. Mas muitas vezes também o governo, querido, do espinheiro, ele tem algumas características. Eu estava meditando aqui no texto, no capítulo 15. Querido, o governo do espinheiro sempre vai agir de forma de engano, com mentira, com falsas promessas. Olha só o que ele diz no verso 15, no 16. No 15, o espinheiro disse às árvores, se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham abrigar-se à minha sombra, querido. Eu sou da roça. Aonde que espinheiro tem sombra? Espinheiro não tem sombra nenhuma não, querido. Falsas promessas, e nós estamos aí também, querido. Eu já dou uma direta para você aqui que vai votar no domingo. Cuidado, querido, você que é homem de Deus, que é cristão, o que você vai escolher para o nosso país? A gente vê aí pessoas, não quero falar em nomes aqui, mas que querem acabar, querido, com a igreja. Querem regulamentar drogas para os nossos filhos aí, que isso, querem descriminalizar tanta coisa, que está amarrado isso. Aí não adianta nós também fazermos a escolha errada e depois ficar aí sofrendo. Porque a palavra já diz isso, que quando o ímpio governa, o povo perece. Não, querido, tome uma direção certa, não recue naquilo que Deus te chamou. Não remova os princípios da sua vida. Mas como é que eu sei? Olha aqui, falsas promessas. Vem aqui, espinheiro. Não, vem aqui. Vocês querem que eu seja rei sobre vocês? Venha sobre a minha sombra. É sempre essa enganação. Cuidado, querido. Cuidado com tudo isso. Está na mão do povo de Deus fazer as escolhas. Eu estava no meu trabalho esses dias, eu perguntei para alguns colegas se eles lembravam em quem eles tinham votado na última eleição. Ninguém se lembrava, querido. Sabe o que é isso? É uma pessoa que escolhe de qualquer maneira. Temos que escolher aquele, querido, que eu sei que às vezes a gente nem tem muita escolha, mas talvez o menos pior. Aquele que pelo menos tem alguns princípios, do que aquele que não tem princípio nenhum. Está na nossa mão. Eu vejo também essa corrupção, querido, quando a gente se omite, mas também não só quando a gente se omite também,
Mas às vezes, querido, quando a gente deixa se corromper mesmo pelas coisas erradas, pelas conversações, pelas rodas dos escarnecedores, nós chegamos lá no nosso trabalho e nos amoldamos aquelas pessoas, em vez de a gente ser a luz, a gente começa a dar mau testemunho. Temos que ser diferente, querido. Nós já fomos resgatados desse poder das trevas, amém? Não podemos ceder espaço, porque senão o governo do Espírito vai vir sobre nós, e aí, querido, muitas das vezes vai vir dor, vai vir luta. E se nós continuarmos a palavra de Deus, que nós não temos tempo nessa noite, nós vamos ver, querido, que quando Abimeleque ele se torna rei daquela cidade, querido, o povo sofre demais. Durante os próximos 3 anos que ele é rei daquele povo, o povo sofre, geme, e ele faz coisas terríveis, pois ele matou até seus irmãos. Olha o caráter desse homem. Qual é o seu caráter, querido? Qual é o fruto que eu tenho produzido? Talvez as coisas não tenham acontecido por causa dessas coisas que você não arruma. Eu tenho falado para o meu povo lá de Campina Grande, né, que a gente está mais perto, que agora você veio para o reino de Deus, né, para esse reino, você não está mais no reino das trevas, agora você tem que arrumar a sua vida. Agora você não faz mais gato da luz, agora já não tem mais cai gato, agora, querido, você vai se casar, agora eu vou arrumar meu casamento, agora eu vou cuidar dos meus filhos, agora eu vou assumir minha paternidade, agora eu vou servir ao Senhor. É isso, querido, que o Senhor deseja, a gente dê passos, e não ficar recuando, regredindo, retrocedendo. O Senhor o Senhor não se agrada disso. E a gente vê aqui, querido, né, que quando os maus governam, não importa a pessoa boa ou má, todo mundo vai pagar o preço, né? Toda pessoa vai pagar o preço. Se a gente continuar a nossa leitura aqui, a gente chega um momento que a gente vai ler aqui sobre os cedros do Líbano, né, que é uma árvore tão vistosa, é uma árvore que chega até a 40 metros quando ela está na sua idade máxima, mas quando ela está crescendo, quando ela tem 5 a 10 centímetros em cima da terra, a sua raiz está 1,5 metro para baixo da terra. E sabe, quando ela encontra uma pedra, querido, ela não para, as suas raízes abraçam aquela pedra e ela fica muito mais forte, as suas raízes continuam descendo até os lençóis de água, ela não precisa de chuva, porque as suas raízes são tão profundas que, né, ela se alimenta lá dos lençóis freáticos. Assim tem que ser o homem e a mulher de Deus, com raízes profundas. Você não pode ser uma pessoa, querido, que é governada pelos fatores externos da sua vida. Se hoje não deu certo, você já quer chutar tudo. Não, querido, as coisas externas não podem, né, atingirem você e ser algo que te direcione. Não, querido, o que te direcione tem que ser a palavra de Deus, querido. Tem que ser os princípios da palavra do Senhor. Ele diz que, né, que nós podemos todas as coisas. Ele diz que nós somos mais do que vencedores. Mas nós temos que consertar a nossa vida. Não podemos ser, né, essa pessoa que vive negociando os princípios. Negociando os princípios. Às vezes, querido, são coisas simples. Às vezes você vai fazer uma entrevista de emprego, talvez vão te pedir coisas que são contra a palavra de Deus. Ore a Deus a respeito disso. Ser uma pessoa desonesta. Há muitos anos atrás, agora faz 15 anos que eu estou no estado, mas antes eu trabalhava numa multinacional, e eu trabalhei 11 anos naquela empresa, e aí eu quis sair, porque eu tinha passado um concurso público na época, né? Eu cheguei para o meu gerente e falei assim, olha, eu vou sair da empresa. Ele falou assim, mas sério, você vai sair da empresa, cara? Mas o que aconteceu? Eu falei, olha, eu passei no concurso público, e eu não sabia o que dizer para ele, mas eu não ia mentir. Eu falei, eu vou trabalhar num lugar mais tranquilo, chefe. Aí ele falou assim, dona Risara, que já conhece o meu trabalho, né? Falei, porque está uma pressão muito grande para o resultado aqui, eu já não estou conseguindo entregar mais os resultados que vocês querem. Está muito difícil, então eu vou para um lugar mais tranquilo. Mas você vai trabalhar onde? Eu falei assim, eu vou trabalhar na penitenciária. Você está louco, Sérgio? Mas resumindo, ele não quis mandar eu embora, eu tive que fazer uma carta de demissão, porque ele falou assim, olha, não tem como, ele também era um cristão, falou, Sérgio, eu vou alegar o quê? Você em 11 anos tem 2 atestados médicos. Vou falar o quê para os diretores? Vou ser eu mandado embora. E eu perdi todos os direitos e pedi a demissão do meu trabalho. Só que assim, como era assistente técnico na época, eu estava com o meu carro, né? E uma coisa que eu sempre tinha reclamado com a minha gerência é que eu precisava ter um carro da frota também. Todo mundo tinha, eu era a única pessoa que não tinha. E aí,
E eu fui procurar os meus direitos. Falei, olha assim, a única coisa que eu quero do meu acerto é o seguinte, eu fiquei aqui, 11 anos com o meu carro, está destruído aí. E todo mundo tem um carro da frota, eu acho que, acho que tinha que rever isso aí. E aí, querido, foi num advogado, e a pessoa me instruiu, tem que tomar um cuidado com isso. E chegou lá, ele colocou assim, pautas, querido, assim, que eu nunca tinha visto na minha vida. Colocou que não me pagavam hora extra, que não pagava minha quilometragem de gasolina, que não pagavam. Inventou um monte de coisa, querido. Uma ação que era 20 mil reais, ele colocou 150 mil reais na época, 15 anos atrás. Eu falei, cara, mas não é isso. Não, cara, mas você tem direito. Eu falei, mas não é isso, cara. Eu só quero o meu carro. E o cara não aceitou, e aí teve audiência, no dia da audiência eu fui lá, cheguei lá e encontrei meu chefe, Eu falei, meu Deus do céu, ele falou, cara, você pode perguntar de você, eu vou falar o quê? Não tem nada que reclamar de você, Sérgio. Eu falei, chefe, a gente tem que ser verdadeiro, ter princípios. Eu não quero nada daquilo que me pertence. E você sabe, que nas audiências o juiz não dá muita vaza para você falar. E eu entrei na sala já orando a Deus, que ele perguntasse algo para mim, eu ia falar, E aí foi um advogado que eu nunca tinha visto na minha vida, E aí ele começou a ler os pedidos e tal. E ele perguntou, Sérgio, está de acordo com isso? Eu falei, não estou de acordo. Naquela época o meu pastor, o pastor Maurício já me ensinava os princípios. Eu falei, não, doutor, tem algo aí que está errado. O advogado queria infartar do meu lado. Eu falei, olha, doutor, eu trabalhei 11 anos nessa empresa, nunca deixaram de me pagar hora extra, nunca deixaram de pagar minha quilometragem, sempre foram muito corretos. A única coisa é que meu carro não era carro da frota e tal. O advogado pediu um tempo, foi lá para fora, ficou louco, queria me espancar. Eu falei, não, cara, eu só quero o carro. Eu falei para você que eu só quero o quê? Aí o juiz chamou o meu chefe e falou assim, olha, o Sérgio está aqui, ele falou que a empresa foi maravilhosa, não tem nada a reclamar da empresa, ele só quer tal o carro. Vocês aceitam o acordo? Meu Deus do céu, cara, pelo amor de Deus, como é que eu vou dizer não? Então de 150 mil caiu para 25 mil reais na época. E eu saí dali com um acordo feliz, o advogado nem quis papo comigo. Então assim, a gente não pode ceder, querido, aos princípios. Querer levar vantagem em cima das pessoas. Se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você tem que ser o correto, é o que é certo. Hoje você vai vender, seja correto, que Deus vai te abençoar pelo correto. Temos vários empresários na igreja, empresários de sucesso. Seja correto, querido, não tente enganar as pessoas. Não tente vender aquilo que é errado, aquilo que é autônomo. Não tente, querido. Você é um homem de Deus. Deus é o governo que está sobre a tua vida. Mas quando você cede a essas coisas, você está se corrompendo. E aí vem a palavra de Mateus 7, que como é que pode uma árvore boa dar fruto ruim? Ou uma árvore ruim dar fruto bom? Não acontece isso, querido. Nós conhecemos a árvore pelo seu fruto. E vai chegar um dia que o Senhor vai olhar para nós estaremos diante dele, não adianta. Você já pensou, querido? Você passar a tua vida inteira servindo ao Senhor na igreja, e chegar lá no dia diante do trono do Senhor e olhar para você e falar assim, ei Júlio, usar você, tá filho? Eu não te conheço. Apartai-vos de mim, cara. Mas Senhor, eu te servi. Porque é as coisas pequenas que vão derrubando a gente. Hoje o que derruba o homem e a mulher de Deus são as coisas pequenas que vão se acumulando, que vão destruindo o seu caráter. E quando vê a pessoa, ela está aqui de corpo presente, mas está com a sua vida errada. Vai consertando, querido. Vai consertando em nome de Jesus. As escolhas erradas geralmente acabam em desastre. Que se não for corrigidas a tempo, poderá ocasionar prejuízos irreparáveis, querido. Hoje ainda há tempo de você começar a corrigir. Se há algo errado na sua vida, se tem deixado algo se corromper, mude, peça perdão para Deus a tempo. Amém? Mas não deixe de ser uma pessoa omissa, querido. Eu conversava com o pessoal de Campina Grande, ela também, eu quero encerrar aqui para a gente orar nessa noite. Ela era um vendedor autônomo, e ela sempre saía com o gerente, e o gerente sempre tirava uma nota no restaurante mais alta. E ele percebeu isso. Foram fazer um curso em São Paulo, chegou lá no restaurante e tal. E o gerente chegou lá, saiu da casinha, se animou, pediu uns uísque, o cara ficou até em cima da mesa, subiu, ele falou para mim. E ele falou assim, ei, vai lá, tira uma nota e coloca tudo isso na conta. Ele falou assim, olha, e ele é da igreja, Ele falou, olha, senhor, me desculpa, mas eu não posso fazer isso, está errado. A nota, inclusive, está no meu nome, eu sou pessoa de princípio, eu não vou fazer isso. Aí o gerente já estava meio tomado, falou assim, olha, se você não fizer, eu vou te demitir, cara. Aí houve uma confusão, o cara foi lá, tirou a nota e colocou tudo aquilo, na conta. E quando chegou aqui na sede em Curitiba, ele foi lá no RH, no departamento financeiro, falou assim, olha, existem algumas coisas aí, mas eu não sou parte disso. Isso não foi, esse valor não é um valor real. Eu não tenho parte nisso.
A pessoa falou para ela assim, olha, você sabe que você está se levantando contra o gerente, né? Ele pode até te demitir. Ele falou assim, olha, melhor que me demita do que eu vender os meus princípios. Você já pensou isso, querido? Resumindo a história, foi para a direção da empresa, e depois de 3 meses ele foi demitido pelo gerente, né? Que não aceitou. E eu falei para ele assim, cara, ele compartilhando comigo assim, mas Deus é tão bom, porque eu tinha paz no meu coração. E quando ele deu entrada no seguro-desemprego, ele nem sabia como é que funcionava isso, né? Receber o seguro-desemprego, ele foi chamado para uma outra empresa. Porque Deus, ele nunca vai deixar você, né? Se você é uma pessoa que honra os princípios do Senhor, o Senhor nunca vai deixar de te abençoar. No primeiro momento as coisas vão acontecer para você ser firme, para você tomar uma decisão, não, eu quero isso, é certo. Deus vai te abençoar lá na frente. Aí ele foi lá na empresa, fizeram uma proposta, ele disse assim, olha, a proposta não me agradou porque era inferior. Você não pode aceitar a primeira proposta também. Você tem que orar, querido. Tem que ser um homem, mulher de Deus, tem que orar, você tem que buscar uma resposta de Deus. Não tudo que impõe para você, você aceitar também. Ore a Deus. Seja uma pessoa de posição, amém? E aí ele foi orar e tudo mais, ele ligou para a pessoa e falou assim, olha, eu sou dizimista do Senhor, eu tenho princípio, eu fui demitido porque eu estava fazendo o que era certo, e eu não aceito por menos do que aquilo que eu recebia. Querido, era só um auxiliar de RH, e a proposta dele foi subindo, chegou na direção da empresa, ele foi chamado lá e falou assim, olha, eu preciso de uma pessoa de caráter desse jeito para a minha empresa. Eu não vou só pagar aquilo que você pediu, como a proposta que eu tenho é muito melhor dessa que você pediu. E foi contratado pela empresa, querido. Hoje está feliz, o cara falou assim, hoje eu ganho 3 vezes mais do que eu trabalhava naquela empresa. E eu não abro mão dos meus princípios. Amém? É assim que você tem que ser, querido. É assim que você tem que ser, um homem e mulher de caráter. Às vezes você vai comprar alguma coisa ali, quer enganar. Eu lembro na época que no mercado tinha aqueles preços, não tinha código de barra, né? A gente é meio antigo. Tem uns meio antigos, cabeça branca aí. Lembra, senhor Nelson? Não, o senhor não tem cabeça branca, né? O senhor está um pouco sem cabelo, mas... O pessoal trocava o preço, querido, para enganar, olha. Quem já fez isso? Não levanta a mão aí, né? Mas hoje nós somos resgatados, né? Coloca ali Colossenses 1,13. O Senhor nos resgatou. Coloca aqui, filha. Diz assim a palavra de Deus, Colossenses 1,13, acho que é isso. Ele fala assim, que o Senhor... Coloca lá, meu querido. Será que vai? Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, aleluia. É isso que Ele fez. Agora eu sou diferente, agora eu sou um homem de Deus, agora eu ando de cabeça erguida, aonde você estiver, querido. Não deva nada para o diabo, não deva nada. Vai fazer uma proposta lá, seja o que é correto, peça a Deus uma bênção, e Deus vai fazer, querido, e Deus vai te abençoar, amém? Em nome de Jesus, precioso. Coloca a tua mão assim na posição de receber. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça, que o Senhor volte para si o seu rosto e te dê a